Abra sua Bíblia no Salmo de número 64, por favor. Hoje, chamo sua atenção para este salmo para pensarmos sobre primeiros socorros para picada de língua. Primeiros socorros para picada de língua. E é interessante, Orlando, nosso ministro de música, que o salmo é endereçado ao regente do coral. Orlando, você está cercado por línguas, mas não estranhas, não peçonhentas. Primeiros socorros para picada de língua, Salmo 64, ao regente do coral, Salmo de Davi. Ó Deus, ouve minha queixa, protege-me das ameaças de meus inimigos, esconde-me das tramas desta multidão perversa, do tumulto dos que praticam o mal. Eles afiam a língua como a espada e apontam palavras amargas como flechas. De emboscadas atiram nos inocentes, atacam de repente, sem medo algum. Animam uns aos outros a fazer o mal e planejam como preparar armadilhas em segredo. Quem nos verá? Perguntam. Enquanto tramam seus crimes, dizem, criamos o plano perfeito. Sim, o coração e a mente do ser humano são astutos. Deus, porém, os atingirá com suas flechas e repentinamente os derrubará. A própria língua os levará à ruína, e todos que os virem balançarão a cabeça em desespero. Quando isso acontecer, todos temerão, proclamarão as obras de Deus e entenderão o que Deus fez ou faz. Os justos se alegrarão no Senhor e nele encontrarão refúgio, e os que têm coração íntegro o louvarão. O que fazer em caso de picada de língua e o que não fazer em caso de picada de língua? A cada ano, 30 mil brasileiros são picados por cobra no Brasil. Das vítimas, 2.000 têm reações graves. 300 delas morrem. Por ano, 300 pessoas morrem no Brasil vítimas de picada de cobra. No mundo, o número é maior, mas ainda assim não tão grande. 2,5 milhões de casos anuais de envenenamento por serpentes. Desses, 125 mil morrem. E 400 mil pessoas ficam com sequelas físicas ou psicológicas, picada de cobra. Os dados são da OMS, Organização Mundial de Saúde, foram divulgados ano passado. Quando a gente compara esses números com os milhões que morrem todos os anos, vítimas, o que mais mata no mundo são cardiopatias isquêmicas, problema do coração, algum tipo de infarto, derrame. Segundo lugar, AVC, acidente vascular cerebral. Em terceiro lugar, o que mais mata no mundo são doenças pulmonares crônicas. E em quarto lugar, diabetes. Quando você analisa as 10 principais causas de morte no mundo, graças a Deus, picada de cobra não está lá. Mata pouco, mas mata. Quantos de vocês aqui que me ouvem já foram picados de cobra? Levante a mão. Ninguém. Quem? A irmãzinha foi. Que cobra era, minha irmã? Nem viu, né? É assim quando a língua pica. Dentre nós, uma pessoa. Poucas pessoas já foram picadas por cobra. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui, em algum momento, já foi picado pela língua. Quem de nós nunca sofreu com o veneno inoculado na alma pela língua cascavel de alguma pessoa
ou de algum grupo de pessoas. De que forma esses ataques peçonhentos da língua acontecem? Dentre outras formas, a picada de língua acontece na forma de mentiras que são contadas a respeito de alguém, fofocas que são espalhadas, xingamentos e insultos que são proferidos, apelidos maldosos que são colocados nas pessoas, brincadeiras sarcásticas que são feitas, e abusos verbais dentro de casa. Por incrível que pareça, o mundo evangélico não é um mundo isento de abusos verbais. Especialmente os homens picam, ferem a esposa com abuso verbal, com palavras duras, com palavras que desconstroem, que destroem, que envenenam a alma da pessoa. Eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe, que não eram crentes, e meu pai bêbado tantas vezes, depois de longas provocações da minha mãe, gritando com ela: sua vagabunda, vou te matar, vou enfiar a mão na sua cara. Abusos verbais, psicológicos, picadas de língua, mentiras, fofocas, bullying, acusações, pressões. É muito sério, gente. Tem língua que, quando não mata, literalmente aleija as pessoas. Deus nos defenda delas. Quando alguém é picado de cobra, existem alguns primeiros socorros. Eu quero que você observe o quanto existe sabedoria nisso para alguém quando é picado de língua. Em caso de picada de cobra, em primeiro lugar, lavar o local da picada com água, sabão ou soro fisiológico. Lavar com água. Segundo, a pessoa picada de cobra, ela tem que ficar deitada e o mais calma possível. E a intenção com isto é evitar que o veneno se espalhe rapidamente pela corrente sanguínea. Água, calma. Em terceiro lugar, manter a pessoa que foi picada hidratada com pequenos goles d'água. Rapidamente procurar atendimento médico em busca do soro adequado. E, se possível, levar a cobra, viva ou morta. Porque é com base na cobra que te picou que o soro vai ser escolhido e será, portanto, mais eficaz. Eu fiquei pensando, quanta sabedoria para picada de língua. Em primeiro lugar, uma língua te picou. Lave a ferida com a palavra de Deus. Higienize essa ferida com promessas bíblicas. Em segundo lugar, acalme seu coração, não deixe o veneno circular pela sua alma, não deixe que ele se espalhe rapidamente. Hidrate-se com goles de versículos, promessas e ensinos bíblicos. Toda vez que aquele veneno da língua que te picou tentar te destruir, você vem com um gole da palavra de Deus. Outra coisa, procure um cristão maduro. Peça que ele te ajude e que ele aplique em você o soro da graça de Deus. Caminhe com você por esse vale. E, se possível, leve a cobra. E, se necessário, leve a cobra. É sério isso. Picada de língua também é motivo para disciplina na igreja. Você vem sendo abusado pela língua do seu cônjuge? Exorta. Não dá conta? Chama uma testemunha. Não dá conta? Leva um grupo de crentes maduros. Não deu, traz para a igreja. É Mateus 18, traz a cobra. E eu quero encorajar vocês, especialmente mulheres.
Não se submetam a isso. Vamos tratar disso, segundo as Escrituras, com graça e com verdade. Nós não podemos tolerar isso. Picada de língua mata. Quando não mata, aleija. Há casos em que será necessário você trazer a cobra. Mas nós não viemos aqui para ver isso, apesar de ter muita sabedoria. O que a gente faz? Outra coisa, o que você não faz quando a cobra te pica? Você não pode ir lá sugar o veneno, como se pensa. Você vai lá e suga, chupa o veneno. Não, você não tem que arrumar um garrote, amarrar ali, tentar estancar o sangue. Você não tem que cortar a ferida. Você não tem que colocar nenhum tipo de folha, pó de café na ferida, nada disso. Nem ingerir bebida alcoólica, como em alguns casos se pensou ser apropriado. Não se usa qualquer medicação, ou seja, nada disso resolve, e medidas erradas quando somos picados de língua, pioram o quadro. Assim como medidas erradas em caso de picada de cobra. Eu quero que você veja comigo no Salmo 64 o que Davi fez quando ele foi picado de língua. Davi foi um homem que do começo ao fim da vida dele foi picado pela língua cascavel das pessoas. Como sempre, os primeiros a picá-lo com a língua foram os da sua própria casa, seus irmãos. Na ocasião do encontro ou do confronto com Golias, em 1 Samuel 17, um dos irmãos de Davi deu o que era aparentemente, você vai ver pelas palavras que se usa no texto, esse irmão deu um bote no coitado do Davi, revelando o padrão que aquele menino, depois adolescente, agora jovem, sofreu dentro de casa. 1 Samuel 17, 28 diz que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados a respeito da premiação que Saul havia prometido para quem derrotasse Golias. E aí esse irmão mais velho, Eliabe, ficou furioso, porque assim a língua, ela pica como fruto da fúria. Fúria faz você picar com a língua. E olha como é que essa presa tocou em Davi, ou feriu Davi. O que você está fazendo aqui? Ou seja, você não é digno de estar aqui. O que você está fazendo aqui? Seu lugar é lá nos currais, tomando conta das ovelhas. Seu lugar é na cozinha. Seu lugar é passando roupa, seu lugar é lavando, é esquentando a barriga no fogão, esfriando o tanque. Conheço sua arrogância e suas más intenções. Como assim, Eliabe? Você é Deus? Conheço sua arrogância, Davi. Conheço suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Você veio besbilhotar. E olha a resposta de Davi, mostrando que isso era recorrente. Ele diz assim: o que eu fiz agora? O que eu fiz agora? Davi vivia levando picada de língua. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta, Eliabe. Depois foi Saul. 1 Samuel 18, 28 a 29, a gente aprende que Saul e os aliados dele com ele, diz assim o texto, Samuel 18, 29, quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi, e viu como a filha Mical de Saul amava Davi, temeu Davi ainda mais, e continuou a ser seu inimigo pelo resto de sua vida. E o resto da vida de Saul foi usado para picar Davi. Com língua, com fúria, com ódio, com lança, se conta ele desce disso. E como que essa fúria começa, como é que essa língua começa a picar? Quando Saul ficou com ciúme de Davi. Ciúme faz a gente ferir com a língua.
Ódio, desejo de controle. Você não pode receber o que só eu mereço receber. Você não pode ouvir o que só eu mereço ouvir. Você não pode ter o coração de quem só eu posso ter o coração. Como assim você vai ter o coração da minha filha? Mas peraí, foi você que jogou ela na mão dele? Leia o texto antes e você vai ver. Mas assim age o tolo. Outra coisa, Mical, a mulher de Davi. Segundo Samuel 6:16, a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela, quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Veja que a língua nunca age só, ela sempre vem do coração. E o coração de Mical aqui é um coração crítico. A pessoa crítica, ela sempre envenena alguém com a língua. A pessoa crítica, orgulhosa, ela despreza o outro. E olha como a língua de quem despreza o outro age. Verso 20. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha na cara diante das servas, como um homem vulgar. Que língua! A coisa foi tão séria que a Bíblia diz, se você continuar lendo esse texto, que essa mulher nunca ficou grávida. A língua. Outra coisa, não para aí, Davi foi picado pela língua do filho Absalão. Filho também fere com a língua. Segundo Samuel 15, de 1 a 4, nos mostra que a rebelião pública de Absalão contra o pai Davi começa com a língua. Segundo Samuel 15, 1, algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como sua guarda de honra. Todas as manhãs, Absalão se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Por que o portão da cidade? Porque era no portão da cidade que as causas eram julgadas. Então ele vai lá, dá uma de juiz da cidade, coisa que ele nunca foi. E quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era, a pessoa respondia a qual tribo de Israel pertencia, então Absalão dizia: sua causa é justa, legítima, é pena que o rei não te ouça. Como assim, Absalão? Você nem levou isso? É pena que o rei não tenha ninguém para te ouvir, esse rei é incompetente. Olha a língua. E continua, e dizia ainda: quem me dera se eu fosse juiz no lugar de Davi, todos me apresentariam suas questões legais e eu sim faria justiça, eu sim. Língua venenosa do próprio filho. Davi não foi poupado por ninguém, ele foi picado do início ao fim da vida dele pelas línguas peçonhentas dos homens maus. Em casa, na infância, adolescência, início da juventude, o rei que o chama para auxiliá-lo, os aliados desse rei, o filho Absalão, Davi viveu sendo ferroado. Isso é tão sério na vida de Davi, que eu te desafio a ler os salmos que são atribuídos a Davi, e você vai perceber que quase todos, se não todos, em algum momento Davi fala dos seus inimigos, das pessoas que o ferroavam com palavras. Afinal de contas, Davi nunca foi morto e não conheço nenhum relato bíblico de pessoas que tenham surrado Davi, batido em Davi. Davi não foi assassinado por ninguém, ou seja, todas as feridas que Davi sofreu dos inimigos foram feridas causadas pela língua. O Salmo 63, por exemplo, vimos semana passada, tome ele como exemplo. O Salmo é inteirinho dedicado a Deus, à graça de Deus.
e como que desnecessariamente, entre aspas, no final, a partir do verso 9, Davi fala dos que o perseguiam. E nós aplicamos o texto semana passada e dissemos que aqueles que não aprendem a confiar no Senhor não conseguem viver. E é o que Davi estava dizendo, lembrando a alma dele, vamos confiar em Deus mesmo quando a língua nos ferir. É assim em quase todos os salmos. Olha o Salmo 64, o nosso de hoje. É uma oração, é um pedido de socorro. E nessa oração, nesse pedido de socorro, este salmo é um salmo singular, diferente da maioria dos outros, porque é um salmo inteirinho dedicado aos linguarudos. Deus entra na cena do salmo apenas como quem vem como socorro, mas diferentemente dos outros salmos, onde Deus é a estrela do negócio, aqui Davi destaca as línguas ferinas, venenosas. E é um salmo muito apropriado, porque Davi vai nos revelar duas coisas sobre quem pica com a língua: caráter e conduta. Então, o salmo ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, o verso 1 e 2, é o grito de socorro de Davi. Foi picado, foi ferido, levou o bote, ele grita e pede socorro. Versos 1 e 2. Nos versos 3 a 6, o que a gente vê é Davi descrevendo quem é essa gente que ferroa com a língua. É uma descrição dos inimigos. E aí os versos 7 e 8, Davi vai prever a destruição deles. Porque, gente, quem fere com a língua e não se arrepende em tempo, morre pela língua. Como Amã, que construiu a forca, lá no livro de Esther, morreu na própria forca. E o Salmo vai dizer que o linguarudo morre pela própria língua. Depois o verso 9 e o verso 10 nos fala qual é o propósito de Deus quando Deus aplica justiça sobre as línguas venenosas. Então, veja, caminhe comigo pelo Salmo, veja as lições e no fim a gente faz algumas aplicações em termos de primeiros socorros. Em primeiro lugar, o clamor de quem é picado de língua. O clamor de quem é picado de língua. Nos 2 primeiros versículos você já consegue ver Davi se agonizando com o veneno da língua. Veneno que penetrou a alma dele. Olha o que ele diz: ó Deus, ouve minha queixa. Ouve, está doendo. Ouve. Protege-me das ameaças. Protege-me disso. Esconde-me das tramas dessa multidão perversa, dessa multidão que também poderia ser traduzido como peçonhenta, venenosa, do tumulto dos que praticam o mal. Então Davi, ele quer ser ouvido, ele quer proteção, ele quer abrigo seguro. Afinal de contas, se tratava de inimigos aterrorizantes, porque a palavra queixa do versículo 1 foi traduzida no Salmo 55, 2 como sobrecarga, perturbação. Mas a tradução que melhor comunicaria o que Davi está dizendo aqui, Deus ouve minha queixa, seria, ó Deus, ouve, escute, ouve meus pensamentos perturbadores. A queixa dele são esses pensamentos que perturbam a alma dele. O que a língua causa na gente é isso, essa perturbação. Com efeito, gente, Davi estava sofrendo ameaças perturbadoras, paralisantes. Estava sendo vítima, como lemos no Salmo, de tramas as mais cruéis. E o objetivo desses que, entre aspas, praticam o mal, era nada menos do que tirar a vida de Davi. E qual era a estratégia desses homens? Com a língua, eles desidratavam Davi aos poucos. Porque é isso que a língua venenosa faz quando ela nos agride. Ela quer colocar a gente
no que o outro julga ser o nosso lugar, quer nos paralisar, quer nos calar, quer nos envenenar lentamente com calúnias, com ameaças, com humilhações. O versículo 3, na Bíblia, a Mensagem, tradução de Eugene Peterson, diz assim: usando a língua como arma, ameaçam, palavras venenosas, flechas com pontas embebidas em veneno. Gente, algo terrível. E uma vez que Davi foi picado, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele ora. Deus ouve, Deus protege, Deus me abrigue. Spurgeon, ele comenta algo lindo, porque muitas vezes quem é picado pela língua não consegue nem falar. Por isso que a mídia hoje tem feito tantas propagandas sobre mulheres abusadas ao longo da vida, elas vão perdendo a força, elas não conseguem nem falar, têm vergonha, têm medo. E se você que me ouve é um caso desse, deixa eu encorajar você. Deus está vendo sua aflição. Acho que doía mais em mim as palavras que eu ouvia meu pai xingar minha mãe do que na minha própria mãe. Porque eu ouvi ele dizendo, vagabunda, e eu dizia para mim mesmo, ela não é. Desgraçada, ela não é. Eu vou te matar, e eu dizia, eu preciso dela. Muitas vezes, quem é ferido com a língua não tem nem voz para clamar. E por isso o que Spurgeon escreveu sobre esse texto, eu quero ler para você, é lindo, ele diz assim, muitas vezes ajuda a devoção se formos capazes de usar a voz e falar de forma audível a Deus em oração. Então, se você puder orar em voz audível, ore, ajuda. Mas ouça, até a oração mental tem vez e voz com Deus que sempre nos ouvirá. Até mesmo quando você não consegue colocar em palavras, você ora na mente, Deus ouve e vê. E aí Spurgeon cita o exemplo de Moisés em Êxodo 14, a gente não ouve Moisés orando a Deus, não há uma referência a Moisés ter orado. Pode ler o capítulo inteiro, você não vai ouvir a oração de Moisés, mas você vai ouvir Deus dizendo em Êxodo 14, 15, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, Moisés não conseguia verbalizar, era tanta a pressão, mas na mente dele passava o desejo, e Deus diz, eu estou ouvindo a sua mente, não precisa clamar mais não, apenas marche. Como é importante a gente saber disso, que Deus ouve até os nossos pensamentos, que de tão cheios de perturbação e angústia, a gente não consegue pôr em palavras, mas Deus ouve. Então quando você for picado de língua, lembre-se, clame a Deus, mesmo que em pensamento, ore, leve a Deus seus pensamentos perturbadores, suas queixas, seus temores, peça a Deus coragem para você enfrentar as ameaças com graça e verdade, busque abrigo em Deus, ore como Davi, ó Deus, ouve minha queixa, protege-me das ameaças dos meus inimigos, esconde-me das tramas dessa multidão perversa, do tumulto dos que praticam o mal. Você foi picado de língua, ore. Segundo lugar, o caráter e a conduta de quem pica com a língua. Como é essa gente e como elas agem? No versículo 2 que a gente acabou de ler, a gente viu que a língua venenosa, ela trama, ela conspira em segredo. Segredo porque, afinal de contas, toda conspiração é secreta. E é isso que diz o verso 2.
Esconde-me das tramas feitas em secreto. Mas apesar de serem em secreto, elas causam tumulto bastante para perturbar a mente e o coração de Davi. A gente viu também que as ações são planejadas às escondidas e geram tumulto, fora e dentro da gente. E é muito ruim quando a gente não sabe de onde as picadas estão vindo. Então, veja comigo agora o caráter dessas pessoas, a conduta delas. Por que é importante a gente saber qual é o caráter e qual é a conduta? Porque assim como a gente precisa saber que cobra nos picou para a gente ter o soro certo, a gente tem que saber com que tipo de gente a gente está lidando quando nos picarem com a língua. Para você saber como buscar tratamento. Então, duas coisas eu tenho em mente quando eu leio e penso com vocês nos versos que a gente vai ler, do 3 ao 7. Duas coisas. Primeiro, analise e veja se você não tem sido uma serpente. E segundo, se você é vítima da picada, veja com quem você está lidando para você saber como agir. Verso 3. Eles afiam a língua como espada. Ou seja, eles usam as palavras mais venenosas possíveis. Eles afiam. Eles se aperfeiçoam na arte de ferir com a língua, quanto mais afiada a língua. E o texto diz, e apontam palavras amargas como flechas. Palavras amargas, palavras envenenadas. Flechas com veneno na ponta. Ou seja, essas palavras não vêm apenas para ferir, veneno vem para matar. O que Davi nos revela é que essa gente, quando usa a língua, não quer só ferir, quer matar mesmo. Por isso é muito sério o uso que a gente faz da língua. Verso 4, de emboscadas, eles se escondem, eles se vitimizam, eles se escondem para ninguém ver. Das emboscadas, eles atiram nos inocentes, ou seja, é gente covarde, gente que não mostra a cara. É gente que quando você vai confrontar, ela, não, mas não é bem assim. Deus sabe o que faz. Se eu fosse Polícia Federal, de emboscadas atiram nos inocentes, atacam de repente, ou seja, pega você desguarnecido, desprotegido, vulnerável, sem medo algum. É gente destemida, é gente que não tem medo de consequências. E olha como eles são, eles animam uns com os outros a fazer o mal. Ele se encoraja, ou seja, ele chega no amigo e diz, pois é, lá em casa é assim, 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 o amigo é mesmo, lá em casa também. E aí eles se encorajam, animam uns aos outros, é isso mesmo, você tem que pôr ele no lugar dele, você tem que pôr ela no lugar dela. Usam a língua para se afiarem, se encorajarem. Planejam como preparar armadilhas em segredo, são estrategistas. E dizem, quem nos verá? Ou seja, Davi está dizendo que essa gente é segura de si, é dona da verdade, autoconfiantes, arrogantes, quem nos verá? Enquanto tramam seus crimes, dizem, criamos o plano perfeito. Sim, o coração e a mente do ser humano são astutos, e essa palavra astuta é a mesma para falar da serpente no Éden. O ser humano é venenoso. Em resumo, tem uma língua como espada, cortante, penetra com presas venenosas de víboras, é gente má, cruel, faz da língua uma arma. E por mais que você seja íntegro, contra você eles armam emboscada, atacam de repente, não tem medo do que fazem, é gente má.
encorajam uns aos outros. Para você que acha que picada de língua é coisa simples, é exagero o que o pastor está fazendo, dando tanto destaque a isso. Outra coisa, gente, é importante eu dizer isso, porque você que me ouve, se é uma serpente, pode achar, pastor está... Eu não ponho carapuça em ninguém. Porque a forma como eu prego, você já percebeu, eu estou pregando a série no Salmo. E se eu estou falando de língua, é porque o Salmo fala de língua. Se falasse de conforto, eu pregaria conforto. Não estou pondo carapuça em ninguém. Agora, se está te convencendo, ou te constrangendo, ou te envergonhando, ou te humilhando, é graça de Deus te dizendo, ainda é tempo, quebre suas presas. Porque olha o que a víbora faz. Olha o que a língua de fato faz. Provérbios 25, 18. Mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com pauladas. Ou seja, o seu uso indevido da língua pode ferir uma pessoa tanto quanto pauladas, ou melhor, isso mesmo, tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau. Quantas pauladas a gente já deu nos outros com a língua? Feri-la com uma espada é igual ferir com uma espada, é igual atingir com uma flecha afiada. Essa é a seriedade da agressão verbal. Tiago, apóstolo, no capítulo 3, de 5 a 10, ele vai dizer do problema sério da língua. Ele diz, não pode ser entre nós a língua que louva a Deus, que adora a Deus, essa mesma língua fere, machuca. Leia depois e veja. E aí Tiago diz algo muito sério. Tiago diz assim, não pode ser. Porque se Deus te plantou como figueira, você tem que produzir figo. Não pode ser uva. Se Deus te plantou como fonte, essas águas não podem ser amargas ou salgadas, tem que ser potável, refrescante. Em outras palavras, como é que você pode dizer que é crente e usa a língua para destruir? Não dá para ser. Gente, o caráter dessa gente, eu fiz uma busca em Provérbios rápida sobre a questão da língua. O caráter de quem pica com a língua é um caráter mau, perverso. E a conduta dessas víboras é de gente que mente, Provérbios 6, 17. É de gente que engana, Provérbios 10, 31. É de gente que age descontroladamente, Provérbios 13, 3. É de gente que despeja insensatez, 15, 2. Matam com a língua, 18, 21. Espalham boatos e com eles provocam a ira, Provérbios 25, 23. Odeia as vítimas que fazem, Provérbios 26, 28. E bajula para destruir, Provérbios 26, 28. Tá bom, pastor, como é que a gente lida com gente assim? Deixa eu te contar uma coisa. A gente não tem o que fazer com gente assim. Só Deus transforma a gente assim. Só Deus muda um coração perverso. Só Deus age para transformar esse caráter. Porque dessa água que está saindo água salgada, para usar a linguagem de Tiago, Tiago 3, de 11 a 12, essa água amarga só vai ser doce se Deus tornar essa fonte em água doce. Essa figueira só vai produzir figo se Deus plantar como figueira. Em outras palavras, só Deus pode transformar esse caráter e esse coração. Então, não adianta você querer gritar na mesma altura de quem grita com você. Você tem que pedir que Deus transforme, mude. É por isso que Davi ora assim, ó Deus, ouve minha queixa, protege-me dessas ameaças. Os comentaristas dizem que quando Davi pede proteção das ameaças, na verdade ele está dizendo assim, protege-me de ter medo disso.
Protege-me do medo que me paralisa. Esconde-me dessas multidões que tramam perversidades, do tumulto que elas provocam no meu coração, na minha casa, ao meu redor. Põe uma coisa na sua cabeça: eu e você não vamos mudar gente com coração mau, só Deus muda. Pastor, mas como é que eu faço? Eu já te disse e vou repetir, siga Mateus 18. Porque se essa igreja nunca agiu disciplinando quem fere com a língua, enquanto eu for seu pastor, nós vamos agir assim. Feriu você? Exorta em amor. Continuou ferindo? Exorta. Leva uma testemunha. Traz um grupo de pessoas maduras. Não resolveu? Traz para a liderança da igreja e nós vamos apresentar isso para a igreja. E uma vez que essa pessoa é disciplinada, a Bíblia diz que a gente tem que tratá-lo como um descrente, como fariseu e publicano. Porque no fundo, quem vai mudar essa pessoa é só Deus. Terceiro, a pisada na cabeça de quem pica com a língua. Olha o que diz o verso 7 e o verso 8. É importante esses versículos porque quem fica ferindo com a língua não pense que vai passar desapercebido por Deus por muito tempo. Quebre essas presas enquanto é tempo. E quem é ferido pela língua não precisa nutrir ira, ódio, raiva. Em momento algum eu estou dizendo que você tem que ter ódio e raiva e ira de quem te fere, é pecado. Mas a única maneira de eu e você não odiarmos na mesma intensidade de quem nos fere é a gente saber que Deus é justo juiz. E é o que o Salmo mostra, versículo 7. Deus, porém, os atingirá. Outras versões dizem, mas Deus. Essa conjunção, porém, mas, mostra que chega um tempo em que Deus pega essa língua que feriu e fere a pessoa com a própria língua. Verso 8, a própria língua os levará à ruína, e todos que os virem balançarão a cabeça em desprezo. Então existe aqui uma exortação para quem ferrou, para quem fere, para quem pica com a língua, cuidado! E existe aqui consolo. Confie em Deus. Provérbios 24, 17 e 18 diz que a gente não tem que se alegrar com a queda do inimigo. Em momento algum eu estou encorajando você a ter ódio de quem te fere, porque a Bíblia ensina que a gente tem que orar por quem nos persegue, e dar água para eles se necessário for. Água sem veneno. Água fresca. Porque a vingança, diz a Bíblia, Romanos 12, 20, a vingança pertence ao Senhor. Deus vingará aqueles que não se arrependem. Aqueles que não se arrependerem enquanto é tempo, terão sua cabeça pisada, da mesma forma que Jesus já pisou na cabeça de Satanás. E a última coisa que o texto diz é que a pisada na cabeça de quem pica com a língua vai redundar em glória a Deus. Verso 9, quando isso acontecer, quando o peçonhento for pisado na cabeça, todos vão ter medo. Por isso que a disciplina na igreja é importante. Quando alguém está sendo desligado por disciplina, os outros têm que levantar a orelha. Como diz o ditado, se a barba do outro está pegando fogo, você faz o que com a sua? Põe de molho. Quando isso acontecer, quando o peçonhento for pisado na cabeça, todos temerão, proclamarão as obras de Deus e entenderão o que Deus faz. Os justos se alegrarão no Senhor e nele encontrarão refúgio. E os que têm coração íntegro o louvarão. Ou seja, Deus usa até picada de língua para glorificar o nome dEle. Eu concluo dizendo o seguinte. 3 palavras muito práticas.
Primeiro socorro. Foi picado pela língua. Faça como Davi, leve sua ferida a Deus em oração. Lave essa ferida pela Bíblia, pela palavra, ouça o que Deus te diz, como você deve agir. Os contextos são tão diversos, é impossível eu, numa mensagem como essa, tentar aplicar isso para cada detalhe ou caso. Mas o princípio geral é esse: foi ferido, ore. Até porque quem vai mudar o coração de quem pica é só Deus. Ore, lave com a palavra de Deus, lave com água, busque o soro da graça. Só Deus vai dar jeito nessa dor. Segundo, confie a Deus a vingança. Deixa Deus agir. Agora, se a sua integridade é ameaçada, eu não estou encorajando ninguém a viver sob ameaça. Eu seria criminoso se eu dissesse isso. Se é o seu caso, se preciso for, traga a cobra na igreja. Nós, igreja, não temos ingerência sobre cobra que não é da igreja, mas as que estiverem, enquanto estiverem no hall de membro dessa igreja, traz ela aqui. E nós vamos tentar, pela graça de Deus, quebrar essas presas, para que ela viva. Porque senão, os versículos 7 e 8 do Salmo 64 dizem o que Deus mesmo se encarregará de fazer com elas. E em terceiro lugar, confie na justiça de Deus. Confie na justiça de Deus. Porque às vezes você pode ter falado assim, mas como é que Deus me deixou entrar numa dessa? Aí a pessoa começa a culpar Deus, especialmente quando é casamento. Não seja rápido em atribuir a Deus, pode ser que Deus tenha te alertado a vida inteira antes de você resolver casar, e você que não quis ver. Mas eu estou dizendo que mesmo nesses casos ainda há esperança. E eu quero pedir em nome de Jesus, você, igreja, como a Neide orou pedindo para Deus produzir amor no coração de vocês pelo pastor de vocês. Deixa eu pedir uma coisa de coração, se vocês me amam, orem por mim, porque eu sei que eu acabei de pisar em ninho de cobra. Orem por mim. Que Deus me guarde, que Deus me proteja, que Deus guarde minha família, que Deus guarde minha integridade, que Deus guarde minha língua. Ore por mim. Porque enquanto eu for seu pastor, eu não vou deixar você pecar confortavelmente. Minha esperança é que todos se arrependam, peçam perdão, mudem. De coração. Da mesma forma que um pai e uma mãe desejam ver um filho mudado. Mas se isso não acontecer, nós vamos disciplinar. Porque nós não podemos mais servir de vergonha para o mundo. Orem por mim. Orem por vocês, orem por nós. Que essa igreja não seja um ninho de víboras. Que essa igreja não seja um ninho de línguas peçonhentas. Que essa igreja não seja um ninho de gente má. Que sejamos conhecidos pelo amor, pela prática do amor. E de novo, se você for tentado a achar que eu estou pondo carapuça, não deixe o diabo mentir para você, porque eu estou seguindo o Salmo 64. Então, se você quiser saber o que eu vou pregar no próximo, leia o 65. Se te ferir, não vem. Eu não sou homem de pôr carapuça. Quando eu sei, eu falo. Acho até que esse é meu erro. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é duro esse discurso. É duro para mim, é duro para nós. Mas Deus, o Senhor não fez nossa língua para ferir e envenenar. O
O Senhor criou a língua para louvarmos o Senhor, com palavras temperadas com sal, com palavras de vida. Deus, se existem víboras nessa igreja, que o Senhor mesmo quebre as presas. Não queremos justiça, não nos alegraremos com a desgraça ou a queda de ninguém, pelo contrário. Nós não queremos vingança, nós queremos restauração. E por isso nos ensine a continuar dando água fresca para quem nos pica, enquanto o Senhor mesmo se encarrega de tratá-los. Que tenhamos cuidado com as palavras, que sejamos homens e mulheres e crianças e jovens e adultos e idosos, que sejamos crentes que usam a língua para abençoar, para construir. Ó Deus, e aquilo que eu errei aqui, a dose, a forma, me perdoe. Que não seja tropeço, porque eu sei que muita verdade bíblica foi pronunciada, e que todos nós precisamos disso. Abençoa-nos com graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, e até a noite, se Deus permitir. A paz.